2 Samuel, capítulo 19. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando, e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa de Absalão. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei, o rosto coberto, e gritava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: Hoje envergonhastes o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a tua vida de teus filhos e de tuas filhas, a vida de tuas mulheres e a vida das tuas concubinas. Manda tu aos teus inimigos e odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo, príncipes e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estaria bem contente. Levanta-te agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei levantou-se e assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugido, cada um para a sua tenda. E todo o povo em todas as tribos de Israel andava alternando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos e nos livrou da mão dos filisteus. E agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, porque vós calais e não fazeis voltar ao rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e Abiatar, sacerdotes: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que serei-vos o último em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque a palavra de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa? Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por quê? Pois sereis os últimos em tornar a trazer o rei. E a massa, direis: Porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, o que bem entender, se não fores chefe do arraial, diante de mim para sempre em lugar de Joabe. E assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como um de um só homem, e enviaram ao rei dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e Judá veio a Gigal para se encontrar-se com o rei, e outro lado do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era o Baurim, e desceu com os homens de Judá para encontrar-te com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Esaú, com seus 15 filhos e seus 20 servos, e rapidamente passaram o Jordão adiante do rei. E atravessando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parece aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, quando ele passava o Jordão, e disse ao rei: Não me impute, meu senhor, minha culpa, não te lembres do que tão perseveramente fez teu servo. No dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém, não conserve o rei isso no coração. Porque teu servo deveras confessa que pecou. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois Simei, por isto, havendo amaldiçoado e ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tanto eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais
adversários. Morreria alguém hoje em Israel? Porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse ao rei, a Simei, não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei, por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, albardarei um jumento, nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente, acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, que aparecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão dos homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa, que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei, por que ainda mais falais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei, fique ele também com tudo, pois já vejo o rei, meu senhor, em paz na sua casa. E também Barzilai e Gileadita desceu de Regolim e atravessou com o rei Jordão, para acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai, atravessa o rio comigo e sustentar-te-ei em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei, quantos serão os dias dos teus anos da tua vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto de que não comer e beber? Poderei eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, ao meu senhor? Com o rei irá teu servo ainda, um pouco além do Jordão, porque me recompensaria o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o teu servo, Quimã. Vai ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe bem o que parecer aos teus olhos. Então disse o rei, Quimã irá comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo atravessado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei Barzilai e abençoou, e ele voltou com o seu lugar. E dali foi o rei para Gilgal. Equimã foi com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens da Israel vieram ao rei e disseram, por que tu furtaram nossos irmãos? Os homens de Judá e conduziram o rei e as suas casas por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel, porquanto o rei é nosso parente, e por que os virais por isso? Porventura comemos às custas do rei, ou de deu algum presente? E disseram os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram, 10 partes temos do rei, até em Davi, mas temos nós do que vós. Porque vós não fizestes conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar trazer o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. 2 Samuel capítulo 20. Então se achou ali por acaso um homem de Benjamim, cujo nome era Seba, filho de Bacre, nome de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse, não temos parte em Davi, nem herança nos filhos de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi
e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sobre guarda, e o sustentava. Porém não o possuiu, e estiveram encerradas até o dia de sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresentar-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá. Porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abissai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bacre, do que Absalão, por isto tornar tu o seu servo de teu senhor, e persegue-o, para que não ache para si cidade forte, e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás deles os homens de Joabe, os quirreteus, os peleteus e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bacre. Chegando eles, pois a pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio diante deles, e estava Joabe, visto de sua roupa de guerra, e sobre ela um cinto, a qual estava presa a espada nas suas costas, na sua bainha. E adiantando-se lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: Vai bem, meu irmão. E Joabe com a mão direita pegou da barba de Amasa para que beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ele na quinta costela, e lhe derramou por terras estranhas. E não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bacre. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse: Quem há que queira bem a Joabe? E quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto de seu sangue no meio do caminho, mas vendo aquele homem, que todo o povo parava, removeu Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bacre. E ele passou por todas as tribos de Israel, até Abel Bet-Maca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se também os seguiram. Vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maca. Então levantaram uma barragem contra a cidade, isto é, colocando na trincheira, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te aqui, para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela que lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumávamos dizer: Certamente pediram conselhos a Abel, e assim o resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que a mãe é Israel? Por que devorais a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu te faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bacre, levantou a mão contra o rei, contra Davi: Entregai-me, só este é o retirar-me eis da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bacre. E eles lançaram a Joabe. Então este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel. Benaia, filho de Gioba, sobre os quiriteus e sobre os peleteus. E o adoraram sobre os tributos Josafá,
filho de Ailude, e era o chanceler. E Seva, o escrivão, Zadok, e Abiatar, e sacerdotes também Ira. E Jairita era oficial mor de Davi.